Queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para a gravação de mais um vídeo de Atos dos Apóstolos. Temos um quadro dentro do canal Lições de Amor, voltado para o estudo bíblico neotestamentário, e estamos examinando Atos dos Apóstolos, capítulo após capítulo, fazendo uma divisão que nos parece mais coerente para que a gente possa esquadrinhar os ensinamentos desse precioso livro escrito por Lucas. E hoje, em especial, nós falaremos de Filipe na Samaria. Abordaremos, portanto, o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículos 4 a 8. Quem nos acompanha de outros vídeos sabe que nós utilizamos outras referências para esse estudo, dentre elas a obra portentosa Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, e também Vida e Atos dos Apóstolos, por Caibar Schutel. E como nós costumamos fazer, nós lemos o texto evangélico e a seguir desdobramos as nossas ilações e comentários. Quando o texto é muito grande, né? Por exemplo, quando nós falamos sobre o discurso de Estevão, nós escolhemos pausar em intervalos específicos do texto, apropriados, e fazer as ilações ali para que a gente não perdesse o conteúdo ali disposto. Dito isso, então, vamos começar. Filipe na Samaria. Entretanto, os que haviam sido dispersos iam de lugar em lugar, anunciando a palavra da Boa Nova. Foi assim que Filipe, tendo descido a uma cidade da Samaria, a eles proclamava o Cristo. As multidões atendiam unânimes ao que Filipe dizia, pois ouviam falar dos sinais que operava, ouviam-nos pessoalmente. De muitos possessos, os espíritos impuros saíam, dando grandes gritos, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E foi grande a alegria naquela cidade. É interessante porque a Bíblia de Jerusalém coloca algumas observações com respeito ao texto lido. Por exemplo, quando ela cita Samaria, a Bíblia diz assim: a cidade de Samaria, a cidade de Cesareia. Não é sem dúvida a própria cidade de Samaria, transformada em cidade helenística. Trata-se aqui da evangelização dos samaritanos, no sentido judaico da palavra, irmãos de raça e de religião, mas separados da comunidade de Israel e caídos na heresia. Quando cita o Cristo, isto é, o Messias, que também os samaritanos esperavam. Bom, aqui nós temos alguns comentários a fazer. Primeiro, nós precisamos posicionar esse relato dentro da cena histórica. No capítulo anterior, nós falamos sobre o apedrejamento de Estevão. Então, Estevão foi convocado pelo Sinédrio na figura de Saulo de Tarso, doutor da lei, para que ele se explicasse com respeito às injunções que ele houvera recebido de calúnia, de blasfêmia. E, por ter uma ascendência israelita, Saulo de Tarso confere a Estevão o direito dele se defender. Ao invés de Estevão fazer menções pessoais de defesas a si mesmo, ele aproveita a oportunidade do discurso no Sinédrio, com todos aqueles doutores da lei expectantes, com todo o povo também expectante, para falar sobre Jesus. E ele começa o discurso dele, no vídeo específico nós falamos sobre isso, do discurso de Estevão, ele começa o discurso dele falando da história dos hebreus, desde antes de Moisés, para culminar na lei de Moisés, mostrando não apenas que ele tinha pleno conhecimento da lei judaica, como que o Cristo era um continuador dessa mensagem que é de origem divina. Então, diante disso tudo, Saulo de Tarso fica enfurecido, não consegue lidar com aquele tipo de emoção, e Estevão acaba fugindo, digamos assim, do controle, do domínio, daquilo que é do Sinédrio. Ele passa a ser apedrejado pela população, inclusive, segundo relatos, fora inclusive do próprio Sinédrio. Ele é arrastado pela turba ensandecida, de acordo, em virtude do grande impacto que o seu discurso teve, né, no coração de todas aquelas pessoas. Saulo de Tarso, enfurecido, não conseguiu amainar toda a sua insubordinação, toda a sua inquietude, sua intrepidez, mesmo esmurrando Estevão até a morte, né, colaborando, portanto, para isso. Ele não consegue administrar o fato pessoal de que Estevão era seu cunhado,
né? Era o irmão que houvera se apartado da sua noiva bem querida Abigail. Ele rompe com Abigail e tudo aquilo provoca dramas emocionais, dores muito profundas para Saulo de Tarso. E acreditamos particularmente que num mecanismo de fuga do ego, de deslocamento, ele acaba arrastando todo mundo, fugindo numa perseguição atroz aos cristãos, né? Arrancando os homens mesmo de dentro das casas para poder prender. Um claro abuso de autoridade e descontrole emocional. Então, é nesse ínterim. Ele foi, né, atrás dos cristãos. Quando os cristãos ouviam falar de Saulo de Tarso, corriam desesperados, né? Como se fosse uma fera, um leão descontrolado e faminto querendo matar todo mundo. Era essa figura. Então, a cena Filipe na Samaria é uma repetição, né? É um desdobramento dessa cena. Filipe sai, começa a fazer as suas preleções, propagar a mensagem evangélica, os ensinamentos do Cristo em outros cenários, né? Em outros contextos, e vai para Samaria. Nós sabemos que temos uma história, né, muito profunda que remonta às origens dos próprios hebreus em relação aos judeus, né, o povo de Israel e o povo samaritano. Os judeus, eles não admitiam que os samaritanos pudessem ser chamados seus irmãos, porque, segundo eles, não participavam, né, daquilo que era a sua casta, o seu orgulho de raça. E, portanto, por não fazerem parte desse mesmo eixo, né, familiar, nesse contexto, eles não poderiam ser o amor, né, ao próximo como a si mesmo não se estendia aos samaritanos. Os samaritanos, embora esperassem também, né, de acordo com o Messias, os samaritanos, embora esperassem também a vinda do Messias, né, mas havia essa clara distinção. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 3, Notícias Históricas, vai explicar sobre os samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída numerosas vezes, ela foi sob domínio romano, sede administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem a cisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festividades religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Admitiu somente o Pentateuco, que contém a lei de Moisés, rejeitavam todos os livros posteriores. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade e, para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, como único princípio a divergência de opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eles eram os protestantes da época. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Oriente, particularmente na Plusa e Jafa. Observam a lei de Moisés com maior rigor do que os outros judeus e só se casam entre eles. Então, o que é que a gente tem aqui? Uma mera interpretação religiosa, a letra que mata, fazendo com que esses povos nutrissem esse ódio, essa rixa que se arrasta aí por muitos anos, né? E lembramos que Jesus, para ensinar o amor ao próximo, conta a parábola do bom samaritano. E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde: Respondeste bem, faze isso e viverás. E aí, ele, porém, querendo se justificar, disse: Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu no meio de assaltantes, que, após havê-lo despojado de todos os seus bens e espancado,
deixaram-no quase semi-morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho, um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente, um levita atravessou esse lugar. Viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém chegando junto dele, viu, moveu de compaixão. Colocou-o em cima do seu cavalo, levou até uma hospedaria próxima e pediu que o dono dispensasse-lhe os cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que utilizou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai também tu e faze o mesmo. No momento em que Filipe vai para Samaria, ele copia aquilo que Jesus fazia, agindo de misericórdia para com os nossos irmãos, sobretudo aqueles que gostariam de ouvir a mensagem, a revelação da vinda do Messias e não tinham acesso a isso por conta de uma rixa entre os fariseus da época e os samaritanos. Então Filipe, atendendo a esse clamor da difusão da mensagem divina com todos, amar ao próximo, porque o próximo é quem se acerca de nós e não nosso irmão de raça e não nosso familiar que convive conosco. Ele repetia Jesus e dava uma lição. Quando Jesus conta essa parábola do bom samaritano, observe que é um enfado que nem a gente tem. Sabe quando a gente se queixa de alguém e aí a pessoa, para nos dar uma lição de moral, às vezes um amigo, dá como exemplo a pessoa que a gente mais detesta no mundo, mostrando algo de bom que ela tem? O mesmo enfado os judeus tiveram. Porque Jesus elege o samaritano, que para os judeus era uma figura desprezível, somente porque não compactuavam, né, daquilo que fizeram uma rixa em relação à execução, à leitura da lei. E Jesus elege justamente este povo como aquele que exerce a vontade de Deus, que era, no fundo, o que os fariseus gostariam de fazer. Então, Filipe aqui repete isso. Além disso, do texto lido, o que é que a gente consegue depreender? Que nessa época, os apóstolos, por se entregarem e quererem de boa mente fazer a vontade de Deus, acabavam sendo utilizados como instrumentos do Espírito Santo e conseguiam curar pessoas e promover aquilo que ficou chamado como prodígios ou milagres do Evangelho. Quando a gente vai estudar a Gênese por Allan Kardec, a gente vai saber que esses ditos milagres não é nada sobrenatural, extraordinário. Na verdade, faz parte da lei divina natural e só não conseguia ser explicado na época porque faltava uma compreensão mais elevada do magnetismo e do próprio espiritismo. Mas na verdade era esse poder de Deus que utilizava os apóstolos como meros instrumentos. E é lógico que isso provocava um efeito surpreendente nas pessoas e naquele momento foi importante para que chamassem a atenção para um fenômeno dito extraordinário, de forma que elas atribuíssem aquilo a uma causa divina. Então é a mesma coisa com o espiritismo. Logo no início da eclosão, do surgimento da doutrina espírita, vieram os fenômenos. Chamou-se a atenção das pessoas, a dança das cadeiras, as batidas nas mesas, né? As mesas e cadeiras falantes. Isso para chamar a atenção para o estudo do fenômeno e não para que as pessoas se sentissem atraídas, né? Como eram organizados saraus e aquilo dali passou a ser um divertimento. Logo depois, a moral elevada por trás do ensino dos espíritos acabou ficando como o essencial na doutrina. Mas ainda hoje nós observamos irmãos nossos, dentro da própria doutrina espírita, que procuram os centros pela mediúnica, pelos fenômenos físicos, né, por verificar a utilização do ectoplasma, né, naquelas grandes aparições. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer: vocês querem materializar os espíritos e nós estamos querendo espiritualizar a matéria. Então, para provar isso, que esses grandes fenômenos e ditos prodígios, primeiro, não mostram que são verdadeiros profetas. Segundo,
Se a gente não tomar cuidado, acaba nos afastando daquilo que é essencial na mensagem, que é a noção moral. Então tudo isso tem o seu objetivo específico, que é chamar a atenção para os ideais mais elevados. Então, meus amigos, é isso. E até a próxima, se Jesus permitir.